Gente, bom dia. Então, vamos lá. A gente tá indo agora pro próximo capítulo, tá? Que é o capítulo 6. Já tô aqui com as tabelinhas periódicas. Vocês começarem a se acostumar já, tá? Com esse novo contexto, tá bom? Então, assim, no capítulo 6 a gente vai ver o quê? Os elementos químicos. A gente tava falando no início, né? Átomos, moléculas, substâncias, né? Tudo isso. Então, agora a gente entra na parte dos elementos químicos, tá? E a tabela periódica. Então, assim, o conceito de elemento químico é muito importante para a química em si, tá? Então, é um conceito que, assim como todos aqueles outros que a gente viu, átomos, moléculas, substância, reação química, ligações químicas que a gente vai ver, tá? Foram fundamentais, todos esses conceitos foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência. E o conceito de elemento ele começou a se estruturar a partir do quê? Da necessidade de explicação das mudanças observadas na natureza, tá? Então veio antes de Sócrates, que aí filósofos começaram a levantar essa questão das propriedades da matéria, né? Esse conceito vinculado, né, a esses princípios constituintes da matéria. Então, relembrando, isso tudo tá no roteiro de aula de vocês, tá? Relembrando algumas coisas, aqueles modelos atômicos que a gente viu, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, que foi o último, né, que estabeleceu que as camadas, a eletrosfera, como que ficam os elétrons dispostos na eletrosfera. O Dalton foi muito importante, mas assim, para ele o átomo era uma coisa maciça e indivisível. Não tinha essa história de eletrosfera, não tinha. Então, a medida, só que ele foi muito importante porque ele que estabeleceu esse conceito de átomo, tá? E a partir do que ele trouxe, os pesquisadores, a ciência, né, em si, foi dando continuidade nesse processo para entender melhor como que é um átomo, qual que é a forma, qual que é a sua estrutura, né, do que é composto. Então, assim, relembrando, o que o Dalton, ele trabalhava com essa parte de climatologia, tá? Gases atmosféricos, e aí ele foi, à medida que ele foi estudando esses gases, ele foi estabelecendo alguns critérios que ele aplicou para o restante da matéria. Lembrando que matéria também é ar, tá, gente? Estado gasoso, líquido e sólido. Então, assim, ele desenvolveu uma teoria própria, que a gente viu, né, sobre a composição da matéria. A partir dessa teoria, que ele estabeleceu o quê? A teoria atômica e o modelo atômico, que é o primeiro modelo atômico foi o dele, tá? Então, para ele, matéria formada por partículas fundamentais. Para ele ainda era estabelecido, átomos são partículas maciças indivisíveis. Hoje a gente já sabe que é um pouco diferente. E assim, o Bohr, que é o último modelo atômico que vocês viram aí na apostila de vocês, ainda está o que em processo. A ciência é o que? Um processo constante de estudo, modificação, verificação, defesa de novas teorias que vão derrubando as antigas. Mas sempre, quem vem antes possibilitou que é o degrau para a gente poder subir, né? Compostos químicos formam-se em razão da combinação de diferentes tipos de átomos. Aí, reação química, tudo isso aí tá no roteiro de aula de vocês. Hoje a gente sabe que o quê? Que os átomos são divisíveis. E as conclusões de Dalton, elas foram importantes porque elas trouxeram informações que incentivaram os cientistas a continuar o estudo sobre a estrutura dos átomos. Aí veio o quê? A descoberta dos diferentes elementos químicos, tá? Então, os elementos químicos foram sendo descritos por meio de diversas simbologias. Na página 18, que abre o capítulo 6, tem vários símbolos, tá? Alguns daqueles símbolos foi o Dalton que estabeleceu também. Então, nesse estudo, ele foi dando nomenclatura, simbologia para aqueles diferentes tipos de elementos químicos, tá? Então, a ideia aqui é vocês o quê? Associar os elementos descritos que constituem os objetos que estão no cotidiano de vocês, tá? Então, elementos químicos mais comuns, que a gente conhece mais, que estão mais presentes no nosso cotidiano. Então, vejam lá na página 18, tem uma tabela. Aí aparece oxigênio, sulfuro. Sulfuro é o quê? Enxofre. Se você vai procurar o enxofre na tabela periódica... Onde é que ele tá mesmo, gente? Meu Deus! Enfim. Aqui. Tá? Ele só é utilizado o quê? Com a nomenclatura do S. Sulfuro, tá? Porque vem do latim, tá? Mas é enxofre. Então, assim, com o tempo vocês vão... Eu quero que vocês
uma das atividades que constitui isso, tá? Vocês começarem a se familiarizar com isso aqui. Então, assim, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, enxofre, gases atmosféricos, tá? Vinculados também à emissão de gases poluentes, tudo isso aí a gente já viu também bastante em educação ambiental. Esses elementos químicos que eu falei pra vocês agora que constituem o nosso ar, tá? Fósforo, ouro, prata, cálcio, tá no leite, tá? E derivados também, né? Na nossa alimentação, magnésio, alumínio, tá? Tudo isso. Então, qual que é a importância dos símbolos? Então, os símbolos, eles têm função do que? Eles servem para quê? Para que exista uma maneira única de padronizar, uma forma correta do que? De eu poder representar os elementos químicos, bem como eu posso facilitar a identificação. Então, aqui ou na Inglaterra, o enxofre vai ser sempre com essa nomenclatura, com essa simbologia do S, tá? E aí, hoje, outros critérios, diferente dos símbolos que estão na abertura desse capítulo, que aparece tipo umas simbologias mesmo, sabe? Estrela, várias coisas que o Dalton utilizava. Hoje os critérios e símbolos que são utilizados para nomear os elementos químicos são diferentes das simbologias adotadas no passado pelo Dalton, tá? Então, na primeira aula a gente fez a correção. Nessa segunda aula eu quero que vocês façam o quê? Essa introdução do capítulo. Eu quero que vocês acessem a tabela periódica da página 23, na apostila de vocês, capítulo 6. E depois que vocês se familiarizarem, tá? Vocês vão ver assim, ó, com o tempo, vocês vão entender o quê? Quando eu falei, ó, enxofre, que a gente também tava vendo o quê? Número atômico e massa. Se a gente vai lá no enxofre, tem dois números. Um dos números tá lá, 32 e outro 16. 16 é o quê? Número atômico, número de prótons, que é igual ao número de elétrons. A partir do momento que o enxofre doar ou ceder elétron para alguém, aí ele se torna um íon positivo ou negativo, tá? Cátion ou ânion. Perdeu o elétron, cátion.